Fala pessoal, tudo bem? Dr. Alexandre Sato, urologista, e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre uma das causas de hidronefrose, que é a estenose de Jupe. A estenose de Jupe, na verdade, é a estenose da junção uretero-piélica, ou seja, é a junção da pelve renal com o ureter proximal. Por algum motivo, alguns pacientes podem fazer com que esse segmento apresente algum estreitamento e uma aperistalse desse segmento que vai funcionar como uma obstrução da junção ureteropiélica. Outros pacientes podem apresentar uma malformação vascular na qual geralmente uma artéria renal basicamente comprime a junção ureteropiélica, fazendo com que você tenha e funcione como uma obstrução extrínseca da junção ureteropiélica. Nos dois casos, você tem uma má drenagem da urina do rim para o ureter. Isso normalmente pode até ser suspeitado até no ultrassom antinatal, na qual a mulher vai fazer no pré-natal, ele vai ter uma dilatação do rim sem uma dilatação de todo o ureter. Então você leva a suspeição de uma estenose de Jupe. Mas nem toda estenose de Jupe na infância precisa ser operada e tratada. Pode ser simplesmente acompanhada. O que vai ditar a questão do acompanhamento da estenose de Jupe. Se esse rim está perdendo função renal ou espessura de parênquima renal, ou se eventualmente a criança na infância está tendo episódios de infecção de repetição, especificamente no lado da estenose. Porque alguns pacientes que não têm essa estenose por compressão vascular podem, ao longo do tempo, fazer com que esse segmento do ureter comece a ter uma drenagem espontânea, ou seja, o paciente tem uma drenagem mais lentificada, mas o paciente não tem sintomas e não está perdendo função renal. Então, esse diagnóstico pode ser suspeitado lá no ultrassom antinatal com a dilatação, ou quando eventualmente não foi feito, você faz esse diagnóstico na idade adulta. Às vezes o paciente vai, faz um ultrassom, onde você tem dilatação da pelve e dos cálices renais e não tem dilatação ureteral. Ou, eventualmente, você acaba complementando com uma tomografia, com uma uroressonância, na qual vai mostrar, a princípio, só dilatação da pelve e dos cálices renais, sem dilatação ureteral. E, eventualmente, quando você faz o contraste e a fase excretora, pode-se evidenciar aquela anomalia vascular de compressão extrínseca da junção ureteropiélica. Com relação a gente saber o grau de obstrução, a gente acaba sempre fazendo a cintilografia com o DMSA ou DTPA, ou seja, você vai fazer a cintilografia renal, estática e dinâmica, onde você vai ver o grau de função renal que esse paciente vai ter, porque obviamente também vai ditar a questão da correção, e o grau de permeabilidade da via excretora quando a gente faz a injeção da furosemida ou do diurético. Então, o que vai ditar, na verdade, a questão, por exemplo, que a gente pega mais na idade adulta, né, do adolescente, enfim, o adulto jovem, né, pela questão do urologista, o que vai ditar o tratamento é os sintomas, se o paciente quais sintomas o paciente pode ter, infecção, sangramento, cólica renal. Então, o que vai ditar o tratamento depois do diagnóstico da estenose de Jupe é os sintomas do paciente. Se o paciente tem sintomas característicos de infecção, cólica secundárias à estenose de Jupe, esse paciente vai ser tratado. Ou, eventualmente, um dado que a gente vai ter até mais objetivo é o dado da cintilografia, ou seja, aqueles pacientes que têm a estenose de Jupe e você tem na cintilografia alteração de função renal. Ou seja, a cintilografia quando você faz a cintilografia, para vir quase 50-50, pode ter ali pequenas variações, mas às vezes a estenose de Jupe vai fazer com que você tenha o retardo da excreção do contraste e alteração de função renal. Então você vai ter um rim com, sei lá, 60% e outro rim com 40%. Então você tem uma diferença razoável de função renal, além do retardo na excreção a resposta da furosemida. Então você fecha o quadro de uma estenose de Jupe que realmente tem prejuízo de função renal e você precisa corrigir a estenose de Jupe. Por quê? A estenose de Jupe sintomática e que realmente leva a esse grau de obstrução, no longo prazo, ela vai levar o paciente a perder o rim. E basicamente, qual que é a técnica de correção para a estenose de Jupe? Na verdade, para aqueles pacientes que não têm o vaso anômalo, você faz uma pieloplastia simples. Você tira aquele segmento e reestenosa
e ressutura a pelve com o ureter proximal, fazendo um remodelamento da pelve e ureter proximal. Naqueles pacientes que têm a estenose de Jupe secundária a uma anomalia vascular, a gente faz uma peloplastia desmembrada, ou seja, a gente resseca o segmento que está estenosado e reconstrói acima do vaso que gerou essa compressão extrínseca, porque obviamente se a gente tirasse o segmento que ficou comprimido isquêmico por um tempo e reconstruísse de novo embaixo do vaso, no futuro o paciente evoluiria com uma nova estenose de Jupe. E obviamente a melhor técnica para correção da estenose de Jupe são as cirurgias minimamente invasivas, seja a cirurgia laparoscópica ou robótica assistida. No caso da peloplastia robótica, é melhor exatamente pela precisão dos movimentos que a gente tem na reconstrução da pelve com o ureter proximal. Mas o importante é, o paciente fez o diagnóstico da estenose de Jupe, seja por sintomas ou alteração de função renal, esse paciente merece o tratamento. E o tratamento de eleição para isso é pieloplastia minimamente invasiva, de preferência com a cirurgia robótica. Beleza? Se ficou alguma dúvida, mande no comentário. Se quiser que a gente comente algum outro tema aqui no vídeo do canal, pode mandar aqui nos comentários, tá bom? Até logo!